Olá pessoal, eu sou o professor Marcos, esse é o nosso História da Filosofia em Casa. Hoje falaremos sobre um dos mais importantes filósofos de toda a antiguidade. Falaremos a respeito de Platão, né? Como é que se estruturou seu pensamento filosófico e como esse pensamento nos influencia de maneira geral até os dias de hoje. Bom, Platão é um pensador que viveu entre 428 a 347 a.C., tá? Viveu no auge da democracia ateniense. É fundador da Academia Platônica, um local, né, que muitos consideram o primeiro centro de estudos superiores aí no mundo ocidental. Foi discípulo de Sócrates, né? Aliás, tudo que nós conhecemos a respeito de Sócrates, né, a maior parte dos escritos de Sócrates vem através de Platão, né? Sócrates transmitia seu conhecimento através da oralidade e praticamente pode-se dizer que é Platão que sistematiza esse pensamento, tá? E é na academia que ele vai discutir grande parte das teses aí que originalmente podemos considerar como socráticas. As principais obras de Platão são a Apologia de Sócrates, né, quando ele vai tratar do julgamento e condenação de Sócrates, a República, talvez a obra mais vasta e mais importante desse pensador, o Banquete, também conhecida como do Bem, Fédon, ou da Alma, e Menon, ou da Virtude, são as principais obras. De qualquer forma, embora a produção de Platão seja extremamente vasta, nós vamos dar uma atenção especial hoje à teoria do conhecimento, como é que se forma, né, o conhecimento em Platão, portanto vamos discutir o seu eixo epistemológico, e falaremos um pouco da sua visão a respeito da alma humana e como isso se reflete na organização da sociedade, né, em termos políticos. Tá? Então a gente inicia a discussão desse pensador pegando essas características mais emblemáticas. Bom, para a gente entender um pouco o significado do pensamento platônico, eu gostaria de primeiro mostrar para vocês, discutir com vocês aqui uma das grandes obras do Renascimento, né, do Rafael Sanzio, A Escola de Atenas, pintada aí lá no Vaticano. Tá? Na verdade, isso aqui é uma parede, vocês podem perceber que aqui do meu lado nós temos uma porta e isso, na verdade, decora uma das paredes aí lá dentro do Vaticano. Bom, quando a gente observa esse mural, nós observamos aí a retratação de vários filósofos e vários pensadores, né, da antiguidade, tá? E obviamente no centro, tá, no centro da obra nós temos os dois principais personagens, que são, como vocês sabem, tá? Platão com o dedinho apontado para cima e ao lado dele Aristóteles com a mão espalmada para baixo. Essa imagem a gente vai voltar a discutir quando a gente falar um pouco mais também sobre Aristóteles, mas basicamente, né, o Platão está apontando com o dedinho para cima, tá, dando a ideia da dualidade do mundo das ideias, conforme a gente vai discutir, e Aristóteles está com a mão espalmada para baixo, né, quase com um olhar de certa surpresa, né, falando sobre a existência não de uma dualidade, mas apenas desse mundo. Agora, todo mundo conhece, né, esse detalhe da Escola de Atenas, como vocês podem observar, e às vezes a gente não dá muita importância para outros pensadores que são retratados aí no caso. E eu quero dar um segundo destaque que é para esses dois pensadores aqui, que nós já discutimos, né, quando falamos aí sobre os filósofos pré-socráticos. Eu me refiro a Heráclito de Éfeso, que é esse sujeito que está sentado aqui, e, né, do lado dele estou falando a respeito de Parmênides de Eleia. Né? É sempre muito bom eu entender que Heráclito e Parmênides deram início ao primeiro grande debate da história da filosofia. Heráclito, ao dizer que a única certeza que nós temos é da mudança, da transformação, não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, pois da segunda vez as águas do rio já terão passado e nós não somos mais os mesmos. E Parmênides dizendo que o ser é e o não ser não é, que é impossível que um ser seja e ao mesmo tempo não seja. Por que é importante eu ter esses dois pensadores em mente? Porque quando eu vou falar sobre a teoria do conhecimento, em Platão, eu basicamente estou falando, de certa forma, sobre uma conciliação do pensamento desses dois filósofos aí no caso, desses dois pré-socráticos. Tá? É esse um ponto. Então vamos ver como é que Platão faz isso. E também, quando eu vou entrar na teoria do conhecimento de Aristóteles, eu também tenho uma conciliação entre esses dois pensadores. Tá? Então essa associação ela é perfeitamente possível e ela nos ajuda a entender o significado do pensamento desses dois sujeitos. Bom, tá? E ajuda a gente a entender o significado do pensamento platônico. Vamos lá. Para falar de Platão é quase que obrigatório a gente falar a respeito do mito da caverna, né? Que todos vocês já devem ter conhecido, já devem ter ouvido falar. Foi meio famoso nessas últimas semanas aí no caso que nós estamos vivenciando, tá? Ela consta no livro 7 da República e de uma maneira muito sucinta a gente pode escrever o seguinte, né? Várias pessoas desde quando nasceram foram presas no fundo de uma caverna.
de modo que elas não conseguiam ver para observar absolutamente nada que não fosse o fundo da caverna. Elas estavam presas a uma pequena parede e atrás dessa parede, a uma certa distância, havia uma fogueira, né, que projetava luz por toda a caverna. E entre essa parede, onde as pessoas estavam presas, e a fogueira, pessoas passavam segurando os mais diversos objetos. Já deu para você imaginar que a luz da fogueira vai projetar nesses objetos e a sombra desses objetos vai ser refletida no fundo da caverna. Ok? Bom, primeira coisa, se você perguntar para os prisioneiros o que é a realidade, eles vão dizer que são as sombras. Aliás, eles não vão ter nem noção de que aquilo são sombras. Para eles é a realidade. Se um desses prisioneiros pudesse escapar, observasse a fogueira, saísse da caverna e observasse a realidade, e voltasse e contasse para os outros, certamente eles também não acreditariam. Né? Então, nesse momento, você pode parar essa apresentação, dar um pause e ler essa síntese que a gente tem aqui do lado. Mas, basicamente, é isso que eu passei para vocês. Bem, retomando. Então, o mito da caverna é uma forma que Platão criou através de uma alegoria, através de uma, né, de uma, digamos, parábola, né, uma forma de explicar a sua filosofia, que a gente define por dual. O que ele vai dizer? Da mesma forma que os prisioneiros que estão presos ao fundo da caverna, tá certo? Acreditam que aquela realidade é a verdadeira, nós acreditamos que a realidade física que nós estamos também é verdadeira. Tá? Então, assim como os prisioneiros estão presos às sombras, nós estamos presos aos sentidos. E isso que é o ponto fundamental. Da mesma forma que existe um mundo fora da caverna que é a realidade, tá? Existe um outro mundo que é a realidade e que nós, na verdade, não nos damos conta. O mundo que nós percebemos pelos sentidos, ele é uma ilusão, tal como as sombras da caverna são. O mundo que nós acreditamos ser real, ele é uma reprodução imperfeita, uma cópia, a sombra do verdadeiro mundo, que é o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Lembra lá do quadro do Rafael Sanzio, Platãozinho apontando para o alto, tá? Que é uma referência ao mundo das ideias. A filosofia do Platão, eu defino ela como uma filosofia dual, tá? Porque ela contempla a existência de dois mundos. O mundo sensível, onde ocorrem os fenômenos que são ilusórios, não são reais. Então a mudança, a transformação não é real, tá? É igual às sombras. E o mundo inteligível, o mundo das ideias. Neste mundo nós temos o quê? A perfeição, a eternidade, a imutabilidade das coisas. O mito da caverna serve para ilustrar uma perspectiva que ele tem de dualidade do mundo. E essa perspectiva de dualidade do mundo, se você parar para analisar, ela, de certa forma, estrutura o debate entre Parmênides e Heráclito. Quando eu vou pensar no mundo físico, que é o mundo das sombras, né, do fundo da caverna, que é a cópia imperfeita, eu estou falando de um mundo que, na verdade, exterioriza por completo a perspectiva do Heráclito com relação à ideia da transformação. Mas veja, para Platão isso não é real. Por quê? Porque os seres, na sua eternidade, na sua perfeição e na sua constância, só podem ser encontrados no mundo das ideias. Veja, se vocês se lembrarem da nossa última discussão a respeito de Sócrates, o que Sócrates procurava era o fundamento último das coisas, a ideia de conceito. Onde o conceito é encontrado por Platão? No mundo das ideias. Tá? Então é impossível você formar um conhecimento a partir do mundo sensível. É a mesma coisa que eu querer conhecer um objeto a partir da sua sombra. Tá? Não dá para eu conhecer alguma coisa de uma falsa realidade ou de um objeto a partir da sua sombra. Mas eu só posso conhecer alguma coisa a partir do mundo inteligível, onde você tem a realidade em si. Então, para Platão, tá? Se você quer conhecer o mundo a partir dos sentidos, você não está praticando a filosofia, você está praticando a filodoxia, tá? Doxa, opinião. O verdadeiro conhecimento só pode ser praticado aonde? No mundo das ideias. Aí é a filosofia, aí é o amor pelo conhecimento. Porque somente no mundo das ideias é que eu efetivamente posso conhecer a verdadeira realidade. Beleza? Ok? Então a dualidade platônica, ela, por um lado, enseja uma perspectiva de conciliação entre Heráclito e Parmênides, ao mesmo tempo que ela dá a base para você procurar o verdadeiro conhecimento.
tá? Que é racional, não sensitivo. Percebe como Platão ele é signatário da perspectiva socrática, mas ele é extremamente influenciado por Heráclito e principalmente por Parmênides, que ele chamou de Parmênides o Grande. Bom, dessa forma, apresento para vocês essa pequena síntese. Eu tenho o mundo absoluto das ideias, da essência, em que tudo é fixo, tudo é perfeito, tudo é inteligível. É o mundo da luz, então da verdadeira realidade. E eu tenho o mundo relativo dos sentidos, das formas. É o mundo em que tudo é mutável, em que acontece a transformação, em que tudo é imperfeito, em que tudo é sensível, só se pode captar pelos sentidos. Tá? Então, a dualidade que se apresenta em Platão, ela tem essa característica. Nós estamos em constante em contato com essas duas realidades. Uma sensível, que é esse mundo que nós estamos, né? Que nós julgamos ser real, mas não é. Ele é apenas uma cópia de um mundo perfeito e real, que é o mundo das ideias. E nesse ponto, de novo, a metáfora da alegoria da caverna. Luz fora da caverna, é a verdadeira realidade. Trevas é as sombras, é uma cópia imperfeita. É possível conhecer o mundo pelo que eu capto pelos meus sentidos? Não. Ele vai me dar apenas uma perspectiva de conhecer uma realidade através das sombras. O verdadeiro conhecimento se dá onde? No mundo das ideias. Perfeito? Bom, agora, a questão fundamental é o seguinte. Como é que eu conheço, então? Né? Já que a verdadeira realidade está no mundo das ideias, como é que eu posso conhecer? Platão vai formular a chamada teoria da reminiscência. E ele cria uma perspectiva interessantíssima, que é a seguinte: todos nós, tá, já estivemos em contato direto com o mundo inteligível das ideias. Já contemplamos esse mundo, posto que todos nós já fomos puro espírito. O nosso conhecimento, ele é totalmente desconstruído, ele desaparece quando adentramos ao nosso corpo. Há uma frase em Platão que é terrivelmente ilustrativa. O corpo é o túmulo da alma. O nosso puro espírito, a alma, a nossa capacidade de conhecer, já teve em contato direto com o mundo das ideias. Quando a gente nasce, nós somos incorporados ao nosso corpo. Incorporado, né? Ao nosso corpo. E aí nós esquecemos. O corpo é uma prisão. O corpo é uma prisão. Ele puxa para baixo e faz com que nós esqueçamos absolutamente tudo. Agora, a partir do momento que nós interagimos com esse mundo físico, em que a experiência e a educação começam a nos despertar, né, a alma racional, nós começamos a relembrar. Ok? E aí que é uma coisa que é interessante. Por exemplo, se eu pensar nesse momento, pedir para que vocês nesse momento pensem numa flor. Aliás, é engraçado como a mente humana funciona, né? Quer ver que interessante? Ó, como eu posso controlar a mente de vocês? Não pensem em uma maçã. Não deu, né? Vocês pensaram. Então, se eu pedir para vocês pensarem agora, nesse momento, numa flor. Pensa numa flor. Que flor você pensou? Margarida? Orquídea? A flor do maracujá? Qual flor que você pensou? Uma hortênsia? Uma violeta? Hã? Tá? Você pensou em vários tipos de flor. Perceba, seu sentido te dá uma dimensão de flor. Só que você percebeu o que há de comum em cada uma dessas categorias de flor que você pensou? Ah, elas são flores. Por quê? Porque elas são o órgão reprodutivo de uma planta. Elas têm características que são similarmente comuns, apesar de termos aparentes serem distintas em termos de cor, forma, cheiro, etc. Percebe que a partir da percepção sensorial você é capaz de formular o conceito. E esse conceito é sempre uma abstração. Para Platão, que você teve contato quando você adentrou, quando você estava no mundo das ideias e depois perdeu quando você efetivamente veio para a dimensão do corpo físico. Conhecer, portanto, é lembrar. Agora, ainda sobre a alma, você tem algumas discussões extremamente importantes e interessantes quando você fala a respeito de Platão. Na obra Fédon, ele vai fazer uma distinção sobre os 3 tipos de alma. Tá? Aliás, todos nós temos esses 3 tipos de alma. A alma racional, a alma irracível, a alma concupiscente. O que é alma racional? É aquela que está na cabeça, é aquela que me
que me conecta com as ideias, é aquela que me processa a capacidade de relembrar e compreender, e abstrair e formular conceitos. Tá? A virtude principal dessa alma é a sabedoria. Tá? A virtude principal dessa alma é a sabedoria. O segundo tipo de alma que eu tenho é a alma irracível. É aquela que está no meu peito, é aquela que se associa à minha vontade. É aquela que me dá coragem, o ânimo necessário para enfrentar todos os problemas. Né? Nesses tempos de quarentena, a alma irracível é que me dá força para resistir. A alma racional é que faz eu ponderar. Tá? Qual é a virtude principal da alma irracível? É a força. E a alma concupiscente é a alma mais baixa. É aquela que está no meu baixo ventre. Né? É aquela que me liga aos desejos e necessidades mais fundamentais do corpo. Nesse momento, por exemplo, eu estou com sede. É a alma concupiscente que está me alertando disso. É aquela alma que daqui a pouco vai abrir meu apetite para eu fazer meu almoço. É aquela alma que me vincula, por exemplo, às minhas necessidades mais primitivas. Né? Dormir, comer, namorar. Qual é a virtude dessa alma? Moderação, comedimento. Ok? Então notem, todos nós temos essas três almas, a racional, a irracível e a concupiscente. A alma racional está na minha cabeça, a irracível no meu peito e a concupiscente no meu baixo ventre. Agora, o que Platão vai pensar? Que cada um de nós já nasce com uma predisposição maior para algum desses tipos de alma. Tá? Já nasce com uma predisposição desse tipo de alma. Então, algumas pessoas vai prevalecer a alma concupiscente. Essas pessoas vão ser mais felizes, se desenvolverem atividades braçais, manuais. Existem pessoas que vão nascer com a alma irracível mais desenvolvida. O que essas pessoas vão fazer? Naturalmente vão ter uma predisposição mais para se tornarem guerreiros. Sei lá, lutador de MMA, alguma coisa vinculada mais à força física, à destreza física, mas associada sempre à ideia do embate. Agora, há algumas pessoas que vão nascer com a alma racional mais desenvolvida. Essas pessoas, tá? São aquelas que vão ser mais bem-sucedidas se assumirem a função da própria gestão da sociedade. O que é interessante é que Platão pega esses três níveis de alma, que estão naturalmente intrínsecas no ser humano individual, e estabelece como um fator fundamental, tá certo? Sobre a questão de como efetivamente a sociedade pode se organizar. Quando eu vou entrar na política em Platão, o conceito mais fabuloso que ele cria é o conceito dos reis filósofos. Tá? Ou seja, a estrutura política da sociedade deveria ser determinada tendo como base a própria natureza da alma individual. E para você compreender a alma individual e como isso funciona dentro da sociedade, é fundamental um silêncio absoluto para que você consiga entender o que está acontecendo. Ok? Então, quando é que você vai falar sobre os três tipos de alma? Tá? Você tem a alma racional, a irracível e a concupiscente. E, por favor, nesse momento, silêncio e se concentre. Ó, volta no slide anterior, leia com atenção os três estados da alma e vê como isso, efetivamente, pode condicionar a estrutura da sociedade. O que Platão está dizendo? Aquelas pessoas que nascem com a alma racional, aquelas pessoas que nascem com a alma racional mais desenvolvida, elas necessariamente têm que ser reis filósofos. O povo, aqueles que vão ser agricultores, comerciantes, artesãos e escravos, eles têm que nascer, eles têm que se desenvolver, eles nasceram com a alma, né? Eles nasceram com a alma irracível, a alma concupiscente mais aflorada. Esse é um aspecto que é fundamental a gente ter em mente. Tá? Então, quando a gente vai falar a respeito dos três estados da alma, eles acabam por condicionar a maneira como efetivamente a sociedade deveria ser organizada. Quem é o povo? O povo é aquele indivíduo que nasceu com a alma concupiscente mais aflorada. Né? Então, para ele vai ser mais feliz se dedicar-se a essas atividades. Logo, eles têm que garantir a sobrevivência da sociedade. Não devem participar da política. Eles não devem participar da política. Eles não devem se envolver em atividades da política. Tá? Não faz parte do perfil dessas pessoas.
Já as pessoas que nascem com a alma, né, irracível, aquelas pessoas que nascem com a alma da coragem mais desenvolvida, são pessoas que efetivamente devem se dedicar à defesa da sociedade. Tá? São pessoas que devem se dedicar à defesa da sociedade, à proteção da sociedade. Eles não devem ter direito privado, devem apenas servir à proteção da sociedade. Vão ser mais felizes se fizerem isso. Agora, quem devem ser os governantes da sociedade? Quem devem ser os reis filósofos? Quais são as únicas pessoas que têm capacidade de participar dos assuntos da cidade? São aqueles que têm o desenvolvimento da alma racional mais assegurado. Tá? É ele que deve legislar sem qualquer tipo de controle das outras pessoas. Tá bom, já deu para perceber uma característica marcante do pensamento político platônico. Não é democrático. É uma aversão à perspectiva democrática. Tá? Justamente porque a democracia, né, matou Sócrates. Tá? Então Platão não acredita que todos os indivíduos nasçam com a capacidade de participar do debate político. É esse o ponto fundamental. Ok? Agora, o que é interessante, tá? Que tem um fragmento que eu coloco para a gente analisar, mas a cidade pareceu-nos justa quando existiam dentro dela 3 espécies de natureza, que executavam cada uma a tarefa que lhe era própria e, por sua vez, temperante, corajosa e sábia, devido a outras disposições e qualidades dessas mesmas espécies. Isso é um diálogo. Aí o interlocutor responde: é verdade. Logo, meu amigo, entenderemos que o indivíduo que tiver a sua alma estas mesmas espécies merece bem, devido a essas mesmas qualidades, ser tratado pelos mesmos nomes que a cidade. Ou seja, como a alma individual está estruturada, ela deve condicionar a maneira com que a sociedade se condiciona. Vai dizer que você nunca ouviu falar que não é todo mundo que deveria participar da política, porque não é todo mundo que tem um preparo, ou que qualquer um quer participar, e não é bem assim, que tinha que ser... Enfim, isso é uma visão que, na verdade, Platão já partilhava, aí, no caso, né, alguns séculos antes de Cristo, alguns milênios atrás. Ok? Então ele tem uma visão que não é democrática, né? Todos podem participar. Entretanto, há uma qualidade em Platão. Ele não faz distinção de gênero quando ele se refere aos reis filósofos. Se a mulher reunir as mesmas características de racionalidade, faz total sentido. E isso, né, faz total sentido ela participar. E isso vai ao encontro, né, o que Platão preconiza, como a ideia de que a dimensão do corpo é a dimensão mais baixa. E o espírito é uma coisa que não se prende ao corpo em si. É interessante, não faz distinção de gênero. Ok? Agora, finalmente, muito fácil, muito tranquilo entender o pensamento platônico, a dualidade platônica, né? O mito da caverna, ele aparece em várias discussões. Cita um filme, né, que parece que logo mais vai haver uma continuidade dele, que imagino que grande parte de vocês já devem ter visto, Matrix, né? Aquela questão da dimensão da Matrix, que é um mundo falso criado, isso é bem interessante, tá? E aí nós entramos na questão da consequência do pensamento platônico. Gente, o que eu tenho que ter em mente? Platão inaugura uma perspectiva, né? Na verdade, Sócrates e Platão, digamos assim, uma perspectiva em que você dá muito mais importância para uma dimensão que está para além do corpo físico. Tá? Platão e Sócrates, na verdade, são pensadores que, digamos assim, vão jogar o corpo como uma dimensão inferior. Vão criar a ideia de que é muito mais importante essa dimensão que é do espírito, da alma, do que a própria dimensão do corpo. Se eu perguntar para vocês o que é mais importante, corpo ou alma, o que vocês me respondem? O que a nossa sociedade responderia com relação a isso? Nós temos uma tendência a observar alguns aspectos muito mais transcendentais dessa perspectiva do que propriamente a observação do mundo real, concreto. Aqui eu trago um dos grandes críticos do pensamento platônico, Nietzsche, né? Um fragmento de uma obra chamada O Problema de Sócrates, né? Que é um fragmento, né? E que aí ele é discutido no Crepúsculo dos Ídolos ou Como Filosofar com Martelo. Diz assim o Nietzsche: se tem necessidade de fazer da razão um tirano como Sócrates o fez, então o risco de que outra coisa faça-se tirano não deve ser pequeno. A racionalidade aparece outrora enquanto salvadora. Nem Sócrates, nem seus doentes estavam livres para serem racionais. Ser racional, ou seja, dar uma dimensão maior para a ideia da razão do que o corpo, tá? Foi o seu último remédio.
O fanatismo, como qual toda a reflexão grega se lança para a racionalidade, trai uma situação desesperadora. Estava-se em risco. Aliás, traz uma situação desesperadora. Estava-se em risco. Só se tinha uma escolha: ou parecer ou ser absolutamente racional. O moralismo dos filósofos gregos desde Platão está condicionado patologicamente do mesmo modo que sua avaliação da dialética. A equação razão é igual virtude e virtude é igual felicidade diz meramente o seguinte: é preciso imitar Sócrates e estabelecer permanentemente uma luz diurna contra os apetites obscuros, a luz diurna da razão. É preciso ser prudente, claro, luminoso a qualquer preço. Toda e qualquer concessão aos instintos, ao inconsciente, conduz para baixo. Nietzsche vai fazer uma distinção bastante interessante entre o mundo que existia antes de Sócrates e Platão e o mundo que se consolidou depois. O mundo antes de Sócrates e Platão para o Nietzsche era um mundo, né, dionisíaco. Dionísio, ou Baco, deus da festa, da alegria, do vinho. Apolo, deus da razão. Antes de Sócrates e Platão, tá? O mundo era dionisíaco. Depois o mundo passou a ser apolíneo, só se baseou na razão. E é interessante a gente observar como o discurso platônico, como a argumentação platônica, né, ela se casa rapidamente com a própria perspectiva cristã. O mundo físico é o mundo do erro, do engano. É uma cópia imperfeita do mundo, porque é perfeito que é o mundo das ideias. O mundo físico é o mundo do erro, do engano. É um pulinho para alguém logo mais dizer que é o mundo do pecado. Ao passo que o mundo das ideias é o mundo das ideias divinas, é um mundo eterno, imutável e perfeito. Talvez onde eu encontre a vida eterna. Mas isso já é uma outra discussão, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, né? Sou o professor Marcos, esse é o que é a História da Filosofia em Casa, né? Até uma próxima oportunidade. Cuidem-se todos. Grande abraço.